Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert, professor de língua portuguesa. Essa é a nossa segunda aula, segunda videoaula, referente aí à nossa rápida revisão de gramática das classes gramaticais que vocês deveriam ter visto no segundo ano, mas não foi possível devido aos contratempos da pandemia que acabaram atrapalhando o nosso planejamento. Mas esse ano eu quero muito poder fechar com vocês aí pelo menos 90% dos conteúdos, tanto de gramática quanto de literatura. Então vamos lá para a nossa segunda revisão, a classe dos artigos e a classe dos determinantes, classe de palavra aí que acompanha o substantivo, né? O artigo, gente, para começo de conversa, ele substantiva, né? Ele torna um substantivo qualquer palavra, né? Independentemente de ela não ser substantivo. Então, eu tenho colocado para vocês aí basicamente só questões, né? Eu tenho colocado as aulas, né? Mas eu não tenho colocado nenhum ponto, né? Para vocês lerem, para vocês estudarem um pouco. Mas na internet, se vocês digitarem, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários sites, né? Que tem lá um pouco das regrinhas. Qualquer gramática também que vocês tiverem em casa, o livro de vocês do terceiro ano que vocês têm aí, que vocês receberam, não tem essa parte aqui, porque ele já vai começar com os assuntos do terceiro ano. Talvez tenha no do segundo, talvez não, tenho certeza que tem lá no do segundo ano, todas as classes de palavras, que é um assunto do segundo ano, né? É o que a gente está vendo agora. Mas as gramáticas que vocês encontrarem, que vocês tiverem aí, vocês vão encontrar esses assuntos, beleza? Opa. Então vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: o emprego correto do artigo definido O com os nomes dos estados brasileiros é. Então, o artigo definido, né, como vocês sabem, ele vai servir para indicar seres individualizados, né, seres determinados. Existem aí regrinhas, né, para que eu possa empregar o artigo com nomes próprios que indicam o lugar, né? Então eu tenho a Inglaterra, eu tenho o Rio de Janeiro, eu tenho o que mais? O Goiás, né? Eu tenho a Nova Zelândia. Uns admitem e outros não admitem. Eu vou explicar para vocês quando que é fácil admitir e quando que não é fácil, e quando que é fácil, na verdade, não admitir. E aí eu tenho os artigos indefinidos, né, que indicam seres de maneira vaga, né, que aí serão o uma, uns e umas, né? Um menino, um dia irei viajar, não é uma certeza, não há uma determinação com relação a esse dia, né? Então aqui ele quer para nós indicarmos o emprego correto, né, do artigo. Então vamos lá: Acre, Goiás, Sergipe, São Paulo, Pernambuco. Gente, com relação a esses nomes próprios, como eu falei para vocês, uns admitem e outros não admitem. Acre, ele admite, né, que nós coloquemos o artigo antes do nome Acre. Então eu posso falar assim: visitei o Acre nas férias, né? Mas eu não poderia falar visitei o Goiás, visitei o Sergipe, visitei. Então o Acre admite essa anteposição, como eu falava para vocês, né? Só que o Goiás, o Sergipe, o São Paulo, o Pernambuco não admitem. Para vocês identificarem, né, com precisão, com certeza, quando vocês vão usar ou não o artigo, é só vocês fazerem o seguinte, ó. Vocês usem a expressão tipo, a expressão não, usem o verbo, né, o verbo vir. Venho de. O que usar a preposição de sem contração é porque não usa o artigo. Tipo assim, ó. Venho de Goiás. Ó. Venho de Sergipe. Eu não vou falar venho do Goiás, nem venho do Sergipe, nem venho da São Paulo, né? Eu vou falar venho
de São Paulo, né? Eu vou falar venho de Pernambuco, por aí vai. Agora eu não vou falar venho de Acre, vou falar venho do Acre. Tipo Inglaterra, eu vou falar venho de Inglaterra. Inglaterra é feminino, né? Eu vou falar venho da Inglaterra. Então, se vocês nessa transformação, nessa colocando nessa expressão que eu estou falando aqui, né? Venho de. Se vocês conseguirem contrair o de com o artigo, tipo de mais a dá de mais o dó, vocês vão ver que Inglaterra usa. Eu posso usar antes, né? A Inglaterra. Ó, Estados Unidos é masculino, é os Estados Unidos. Então eu vou falar como nessa transformação, nessa expressão, nessa construção. Venho dos Estados Unidos. Agora, Maranhão, dá? Venho de Maranhão? Não, venho do Maranhão. Então eu tenho que falar o Maranhão. São Luís. Venho do São Luís, venho da São Luís. Não dá nem o nem a, ele não admite São Luís, a cidade, né? Venho de São Luís. Entenderam? Então a nossa alternativa correta aqui é a letra A. Vamos avançando. O vídeo cortou, mas eu vou juntar os vídeos, que a tela do celular foi embora. Quando vai embora ele termina a gravação. Foi um setembro negro. No período acima, o emprego do artigo antes da expressão destacada é justificado em virtude de ser e aí. Aqui no caso é em relação ao artigo indefinido, né? Ó, foi um setembro negro. O artigo aqui quem é? É o né? Que é o artigo indefinido. Ele quer para nós apontarmos a alternativa que justifica o uso, né, desse artigo, dessa classe de palavra. Porque ele foi usado antes de datas célebres? Não, né? Omitido em geral antes das datas do mês, tipo foi um 19? Não, não é bem isso também. Dispensar, aliás, 19 não, 11, né, que é uma data significativa para o mundo, né, devido lá à questão das torres gêmeas que foram alvo de atentados, né, 11 de setembro, dispensado principalmente quando o substantivo é abstrato, colocado antes dos nomes dos meses, quando enunciados no plural, também não. Admitidos os nomes de meses acompanhados de um qualificativo. Sim, essa é uma regra, viu, gente? Essa é uma regrinha aí que tá aí, né? Se vocês forem pegar aí qualquer gramática, a gente tem que usar aí o artigo, né, indefinido, que vai aí substantivar, né, essa expressão setembro negro. Por isso que a correta é a A, né? Aqui ele está dizendo que não foi qualquer setembro, né? Foi um setembro negro, né? Aconteceu alguma coisa. Então é possível aí admitir, né? Esse artigo nos nomes acompanhados de um qualificativo. Então, aqui daria para a gente responder por eliminação, né? Tirando as outras letras, daria para a gente responder aqui essa questão, mesmo a gente não conhecendo aí a regra especificamente, né? Vamos avançando aqui para a próxima questão. Como eu falei para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês consultem a gramática, né? Uma boa gramática. Eu posso até passar uma para vocês estudarem. Eu acho que eu vou fazer isso, passar uma gramática para vocês estudarem. Que aí a gramática realmente é para ser consultada em caso de dúvidas, né? E praticada, né? Quando a gente pratica aí, a gente fica craque, né? Nesse exercício, né? De conhecer as regras. Vamos à próxima questão. Em uma das frases, o artigo está empregado erradamente. Aí ele quer para nós marcarmos em qual. A velha Roma está sendo modernizada. Aqui não tem erro, né? O uso está correto aí, porque eu estou adjetivando, né?
Roma. Então eu precisaria usar. Aí é muito parecido aqui com essa outra questão, né? Um setembro negro, eu estou qualificando aí o setembro, por isso que ali, né? Eu tive que admitir o uso do artigo aqui, a mesma coisa. Então não pode ser essa letra. Essa tá fora. A Paraíba é uma bela fragata, né? No caso aqui, Paraíba não seria o estado, né? Paraíba seria fragata, é sinônimo de navio, de embarcação. Então também aí no caso estaria correto, né? O emprego. Porque e se fosse o estado, né? Eu vim de Paraíba ou da Paraíba. Também poderia ser, né? Porque eu falo venho da Paraíba, né? É a Paraíba, né? Na hora que eu vou me referir ao lugar Paraíba, ao estado Paraíba, eu posso falar a Paraíba, que não está errado não. Admite sim, no caso. Então não é a letra B. Não conheço agora a Lisboa do meu tempo. Também tá certo. Venho da Lisboa, né? Tá correto aí no caso, né? Eu posso usar também o adjetivo antes desse lugar. O gato escaldado tem medo de água fria. Agora aqui observem, né? O gato escaldado tem medo de água fria. Que gato seria esse, no caso, né? Eu não posso usar esse artigo aí, no caso de provérbios ou de ditos populares, né? Porque aqui teria no caso que aqui é como se eu estivesse definindo esse gato e eu não posso fazer isso, né? Eu teria que, no caso, não usar o artigo, que é isso que eu ia dizer para vocês. Gato escaldado tem medo de água fria. E a letra E também está correta. O Havre é um porto de muito movimento. Então aí, gente, a letra correta aí seria a letra D, né? Provavelmente vocês marcariam talvez a letra E numa hipótese por não conhecerem aí o nome Havre, né? Porque no caso ele não faz parte muito do repertório da gente, né? E aí muitos seriam levados aí a achar que Havre, né, não aceitaria, né? Venho de Havre, venho do Havre, né? Mas Havre no caso é um porto. Não sei onde fica especificamente, mas se a gente colocar no Google a gente vai saber. Então era uma questão realmente um pouquinho movediça, né? Porque a gente poderia ser levado. Mas a gente não fala o gato escaldado, a gente fala gato escaldado, né? Não especificando, não determinando que gato seria esse. Opa. Voltar para cá, onde é que a gente estava? Deu tilt, deixa eu voltar bem aqui. Essa aqui é a nossa atividade que eu estou corrigindo. A gente vai avançando aqui agora para próxima questão. Observe as frases seguintes e depois escolha a única alternativa incorreta. Ele quer também a errada. Com a Ana ele vai brigar. Com o Fred ele não vai discutir. Então aqui é aquele uso do artigo, né, com o nome de pessoas, né? Esse uso aí ele vai ser facultativo no caso, né? Não se usa de forma geral, né, nomes de artigos com nomes próprios de pessoas, né? Eu só vou usar o artigo quando tiver a ideia de afetividade, de familiaridade, né? Quando eu uso a Ana, quer dizer que eu sou mais próximo da Ana, né? Se eu falar só Ana, com Ana, ele vai brigar, é porque eu não sou tão próximo. Essa seria a regra gramatical. Então, no caso aqui, a alternativa correta, vamos analisar. A frase 1 contém um artigo definido no feminino e no singular, que semanticamente torna Ana mais próxima do emissor. Tá certo, né? No caso aí é isso que eu falei para vocês. O artigo antes do nome próprio, ele dá a questão da afetividade. A frase 1 contém um artigo definido no feminino no singular, pois antecede o nome próprio de mesmas características morfológicas. Sim, né?
a Ana é feminino singular e o artigo também tem que acompanhar esse substantivo. No confronto entre as frases 1 e 2, pode-se notar a importância do estilo estilístico do artigo. Sim, né? Como eu falei para vocês, se eu uso o a antes do nome próprio é porque eu tenho mais afetividade e aproximação com aquele substantivo. E se eu não uso é porque eu não tenho. A frase 2, dispensando o artigo diante do nome próprio, marca o distanciamento entre o referente e o emissor. Correto. Se eu não uso é porque eu não tenho muita familiaridade. A frase 2, não contendo o artigo definido diante do nome próprio, está errada. A frase 2, não contendo o artigo, na verdade aí a presença do artigo, né, nessa frase, ela denota intimidade, familiaridade, né? Porque como eu falei para vocês, o artigo, diante de nomes próprios, ele é facultativo, no caso. Então é por isso aí que, na verdade, não está errada, né? Está certa, porque não é preciso ter o artigo diante do nome próprio, a não ser nos casos que eu falei para vocês, né? Para indicar familiaridade. Então a correta aqui é a letra E, nosso gabarito dessa questão. Mais uma questãozinha, indique o erro quanto ao emprego do artigo. Aqui vamos lá. Acho que é a última questão, essa daqui. Ah não, tem uma outra questão que eu coloquei que eu tinha pulado. Em certos momentos, as pessoas mais corajosas se acovardam. E aí ele vai repetir a mesma frase, só que mudando aí algumas coisas. A letra correta, a letra correta em relação ao gabarito, né? Não que a frase esteja correta. Mas eu não posso repetir, né? É muito grave a gente repetir o artigo com adjetivos no grau superlativo, é até uma regrinha essa, né? No caso aí, com adjetivos no grau superlativo, eu posso variar a posição do artigo na frase, tipo assim, conheço as regiões mais lindas do Brasil, conheço regiões as mais lindas do Brasil. Agora, é um erro grave repetir o artigo com adjetivos empregados no grau superlativo, né? Tipo a letra A, em certos momentos as pessoas, as mais corajosas, se acovardam. O certo era falar ou usar apenas um único artigo. Em certos momentos as pessoas mais corajosas se acovardam, ou em certos momentos pessoas, as mais corajosas, se acovardam, ou uma coisa ou outra. Como eu falei para vocês, a regrinha diz que eu posso variar a posição, mas não usar a repetição. Então essa aqui é que é a correta. As outras estão corretas como eu falei para vocês, ó, colocando o A aqui, o A antes do substantivo, o A antes dessa expressão que vai trazer o superlativo, né? Ou mesmo mudando a posição do nome, né, para depois da expressão superlativa. Muito bem, vamos então para a nossa última questão de hoje, dessa videoaula. Ele quer para marcarmos a alternativa que contém erro. Li a notícia no estado de São Paulo, li a notícia em o estado de São Paulo. Essa notícia eu li em A Gazeta, vi essa notícia em A Gazeta, foi em o estado de São Paulo que li essa notícia. Aqui a regrinha é o seguinte, eu não posso combinar, não posso fazer essa contração de preposição com artigo quando houver aí nome de jornal, revista, obra literária. Isso é uma regra específica, viu? Tá na gramática. Então, tipo assim, eu não posso falar, esse caso foi publicado em... aliás, eu não posso falar assim, ó, esse caso foi publicado no estado do Maranhão, ou no Imparcial, ou no Jornal Pequeno. Eu teria que falar assim, esse caso foi publicado em o estado do Maranhão, em o Imparcial ou em o Jornal Pequeno, certo? Então o que está errado é a letra A, porque ele contraiu aqui em mais O.
O resto está tudo certinho. Em o estado, em a Gazeta, em o estado. Esse aqui é o correto. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês. A gente vai agora para a próxima atividade, que é a próxima classe de palavras, no caso aí, os adjetivos. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.